ele foi um músico muito à frente do seu tempo e transformou eletricidade em música. Sabe de que eu estou falando? Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais vídeo para vocês, mais vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje vamos prestar uma homenagem ao maior guitarrista de todos os tempos. Sim, estou falando dele mesmo, Jimi Hendrix. Claro que não vamos falar sobre toda a carreira do Jimi, você sabe, o vídeo ficaria muito longo. Mas vamos pontuar alguns acontecimentos marcantes que contribuíram para que o Jimi cravasse o seu nome na história como o principal guitarrista de todos os tempos. Para a gente começar, vamos dar um pulinho lá no início da década de 60, sim, mais precisamente 1961, porque Jimi Hendrix acabou tendo alguns problemas com a lei e ele foi obrigado a se alistar. Ou se alistava, ou passaria um tempo preso. Então, por livre e espontânea pressão, Jimi Hendrix acabou se alistando e servindo o exército. E por coincidência, foi exatamente no exército que ele conheceu Billy Cox, um baixista que passou a ser seu amigo, né? E os dois juntos formaram ali uma mini banda chamada de King Casuals. Como era uma banda de apenas 2 integrantes, eles se apresentavam ali para os soldados, né? E também em alguns clubes de Clarksville, que na verdade era o lugar onde estava sitiada a base do exército, onde os dois serviam, né? Nessa época, Jimi Hendrix já se mostrava um grande guitarrista. E a história mostra que Jimi Hendrix teria comprado uma guitarra por apenas $5 e ensaiava todos os dias, né, praticamente, para decorar os acordes e tocar as músicas que ele gostava. Vale lembrar que o pai de Jimi também era um amante de música e foi através dele que Jimi Hendrix conheceu alguns bluseiros, né, da época, teve acesso a uma turma do rock, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, lá na primeira época, Muddy Waters. Quando completou 21 anos, Jimi Hendrix acabou se mudando para os arredores de Nashville, onde ele sobrevivia com alguns recursos, né, que ele conseguia com pequenas apresentações, né, nos clubes onde predominavam Rhythm and Blues, e onde muitos desses grupos de Rhythm and Blues se acotovelavam para conseguir um espaço para tocar, porque todo mundo queria aparecer nessa época, né? Mas por incrível que pareça, as coisas não funcionavam para o lado do Jimi. Então foi quando ele decidiu ir para Nova York, claro que influenciado por um empresário picareta. Apesar de ter sido enganado por esse empresário, aconteceu um fato muito importante que acabou mudando de vez a vida de Jimi Hendrix. Jimi tocava num clube em Nova York. E numa noite dessas, o baixista do The Animals, Chas Chandler, acabou vendo Jimi Hendrix se apresentando e teve a ideia de convidá-lo para ir para Londres. Sim, você sabe, você lembra que em meados dos anos 60, algumas bandas inglesas faziam o caminho inverso. Elas precisavam ir para os Estados Unidos, né, para a América, para conquistar realmente o mundo da música. E aí Jimi Hendrix saiu de Nova York e se instalou em Londres, sim. Como eu disse, Hendrix já era um guitarrista muito diferente dos guitarristas convencionais daquela época. Já tinha um seu jeito peculiar, né, de tocar. Vale lembrar que antes de migrar para Londres, ele tocou ali na banda do Little Richard, né, era o guitarrista principal da banda de Little Richard. O curioso foi que o músico negro, né, no caso do Jimi, que havia assimilado a essência da música negra, acabasse sendo contratado por um britânico. Sim, apesar de morar nos Estados Unidos, Chas Chandler era britânico. Em Londres,
Jimi Hendrix acabou formando uma nova banda, assim, um trio, né? Que estava muito na época, na moda. E Chad Chandler acabou organizando uma sessão para que a elite britânica, né, dos principais guitarristas, o vissem tocar. Entre os guitarristas estavam Eric Clapton, Pete Townshend do The Who e Brian Jones do Rolling Stones. Hendrix teve uma carreira meteórica. Conseguiu um contrato de gravação e o seu disco de estreia saiu em 67. Mas 3 anos depois, no dia 18 de setembro de 1970, portanto, aos 52 anos, Hendrix morreu em Londres, né? Mas é inegável o legado que deixou. Como eu disse, ele revolucionou o jeito de se tocar uma guitarra. Foi um guitarrista muito à frente do seu tempo, né? Vale mencionar 2 apresentações históricas, icônicas, que marcaram não só a carreira do Jimi Hendrix, mas marcaram toda a história do rock. Em 67, Jimi se apresentou no Festival de Monterrey. E claro que ele chamou atenção pela sua virtuosidade, mas não apenas isso, porque assim que acabou a sua apresentação, ele acabou atirando fogo, né, na sua guitarra. E era um modelo parecido com esse aqui, ó, sua Fender Stratocaster, que acabou virando marca registrada de Jimi Hendrix. E aí, em 69, Jimi Hendrix foi convidado a tocar no Festival de Woodstock, o famoso Festival de Woodstock. O curioso foi que a organização do festival tinha lhe oferecido um horário teoricamente nobre, que seria meia-noite. Mas Jimi, na verdade, ele queria fechar o festival. Só que o encerramento do festival se daria na segunda-feira às 9 horas da manhã. E foi exatamente isso que aconteceu. Jimi Hendrix subiu no palco às 9 horas da manhã de uma segunda-feira para encerrar o famoso, né, o icônico festival de Woodstock. Vale lembrar que o festival de Woodstock foi marcante para a história da humanidade, porque o festival ocorreu exatamente durante a Guerra do Vietnã. Enquanto o Jimi se apresentava, dava para ouvir os aviões dando rasantes, as bombas explodindo. Então, de uma certa maneira, o fato do Jimi Hendrix ter encerrado o festival com a explosão, né, da Guerra do Vietnã foi um fato marcante não só para a história da música, mas também, como eu disse, para a história da humanidade. Só para a gente tentar dimensionar o tamanho, né, que foi Jimi Hendrix, a representatividade que ele teve para a música. Em 98, junho de 98, foi inaugurado em Seattle um museu do rock chamado Experience Music Project, que foi fundado por Paul Allen. Paul Allen, na verdade, é cofundador e ex-sócio de Bill Gates na Microsoft, sim. Então ele bancou sozinho, né? Ele desembolsou cerca de 60 milhões de dólares, equivalente a 430 milhões de reais. E a ideia dele era colocar alguns objetos relacionados a Kurt Cobain, Bob Dylan, Muddy Waters, mas principalmente relacionados a Jimi Hendrix. Cerca de 15 mil objetos ligados a esse extraordinário músico, extraordinário, fantástico, estratosférico guitarrista. Sim. Pessoal, por hoje é só isso. Essa foi uma pequena homenagem, né, uma pequena lembrança ao grande mestre da guitarra, né, esse sim, né, a gente pode dizer que o verdadeiro deus da guitarra, Jimi Hendrix. Eu espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não custa nada, rapidinho. Curta, comente, compartilhe, ative os sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.